Oi pessoal, tudo bem? Eu sou o Gustavo, esse é o canal Redes e Poder no Sistema Internacional e hoje, finalmente, a gente vai falar sobre o Indo-Pacífico. Bom, acho que esse é um dos vídeos mais aguardados aqui do canal, não só por vocês, mas principalmente por mim. Eu queria muito, já há algum tempo, falar sobre o Indo-Pacífico, entender um pouco e discutir com vocês a ideia de construção de uma região nova, né, de um processo novo que está acontecendo aí no sistema internacional, de uma região geoestratégica que vem sendo construída já há algum tempo e talvez de uma maneira que nós não percebamos, né, da maneira mais tradicional possível, né? Eu acho que é muito interessante a gente observar a criação do Indo-Pacífico, dessa região. Já explico mais ou menos o que a gente está querendo dizer quando a gente fala sobre Indo-Pacífico. A gente observa um pouco o papel das periferias, né, e das margens também na construção das regiões mundiais. Acho que esse é um aspecto importante para a gente pensar e de que forma, né, de uma maneira ou de outra, isso se constrói de maneiras diferentes, né? Bom, quando a gente fala de Indo-Pacífico, e eu sempre gosto de começar com essa contextualização, acho que é muito importante, né, trazer, a gente está pensando de uma forma diferente daquela que a gente tradicionalmente pensa, né? Se a gente for pensar com esse mapa clássico, tradicional aqui, né, ou seja, né, o Atlântico no centro, o meridiano de Greenwich, a Europa Ocidental no centro do mundo. Eu estou apontando aqui, eu sei que alguns de vocês escutam como podcast, estou apontando meu mapinha que eu tenho aqui atrás na minha parede. A gente talvez não enxergue muito bem o que é esse Indo-Pacífico, porque na verdade ele é um deslocamento, né? Vocês sabem que aqui no canal eu venho falando já, e acho que é uma das minhas teses principais de análise do sistema internacional sobre os deslocamentos de placas tectônicas do sistema internacional, né? Ou seja, formas mais profundas de organização da política internacional estão se alterando, e uma delas que já é falada há muito tempo, né? Acho que isso não é necessariamente uma novidade, ainda que a discussão sobre o Indo-Pacífico seja o fato de que o Pacífico hoje é o oceano que talvez deveria ser centralizado. Então essa discussão sobre o Indo-Pacífico, ela demanda uma outra cartografia na nossa cabeça, né? Porque a gente tem que centralizar não mais o Atlântico, como está aqui atrás, atrás aqui na minha parede, mas talvez centralizar o Pacífico, né, o Oceano Pacífico, para que a gente possa entender mais ou menos essa construção. A ideia de Indo-Pacífico é então a construção dessa ideia de que haveria uma ligação entre o Oceano Índico e o Oceano Pacífico. Essa relação nem sempre foi muito clara na cabeça das pessoas, né, principalmente dos executores, formuladores e executores de política externa, né, que tendiam a dividir essa organização. Ainda que no caso dos Estados Unidos seja interessante a gente pensar no, por exemplo, Alfred Mahan, né, que é um dos pensadores geoestratégicos mais significativos dos Estados Unidos, que pensava no Pacífico como um dos escudos marítimos a serem construídos contra invasões de potências estrangeiras ao território americano, né? Não só o Caribe e o Atlântico Norte, mas também o Pacífico, o que fomentou inclusive a ida dos Estados Unidos até as Filipinas e a colonização que os Estados Unidos, os americanos, fizeram lá naquele país, depois da Espanha. Essa ligação, ela geralmente é pensada em termos de uma forma ou de outra geofísicos, né? Ou seja, se a gente considerar, por exemplo, que não existem 7 oceanos ou 5 oceanos, e sim um oceano global, e essas divisões elas são meio culturais, precárias, né? A gente vai pensar que a gente pode juntar o Indo-Pacífico, assim como a gente pode pensar num Atlântico que não seja dividido entre Atlântico Norte e Atlântico Sul, mas isso depende do investimento discursivo, né, do pensamento e da discussão a respeito desse tema e dessa discussão também no cenário internacional, né? E nesse sentido, o primeiro país que pensou o Indo-Pacífico não foram os Estados Unidos, ainda que hoje em dia sejam os Estados Unidos que tenham levantado essa bandeira mais ainda. A primeira vez que a gente ouve num circuito de política internacional falar sobre o Indo-Pacífico foi em 2007, com o primeiro-ministro do Japão,
Ele fez um discurso no parlamento indiano, o falecido Shinzo Abe, recentemente falecido, assassinado por violência política no ano passado, que foi visitar a Índia em 2007 e que fez a primeira referência àquilo que posteriormente a gente chamaria de Indo-Pacífico. Naquele período ele chamou de confluência de dois oceanos. Ele disse o seguinte: os oceanos Pacífico e Índico estão agora promovendo uma ligação enquanto mares de liberdade e prosperidade. Isso nos termos do Shinzo Abe. Uma grande Ásia que quebrou barreiras geográficas está agora adotando uma forma diferente. Nossos dois países têm a capacidade e a responsabilidade de garantir que ela cresça ainda mais e nutra e enriqueça esses mares para se tornarem mares de maior transparência. Diz o Shinzo Abe, essa é a mensagem que eu quero entregar hoje diretamente ao 1 bilhão de pessoas da Índia. O Indo-Pacífico, então, surge como uma solução para uma economia estagnada, que é a economia japonesa. Já desde os anos 90, o Japão viu uma estagnação econômica importante, um processo de estagflação, ou seja, o desenvolvimento de uma inflação sem crescimento econômico, e a necessidade de arranjar novos mercados consumidores, que em 2007 o Shinzo Abe observou como possibilidade na Índia. Alguns anos depois, especificamente 2007 até 2013, dá 6 anos, sou de humanas. Em 2013, o parlamento da Austrália aprovou um documento de defesa, a gente já falou sobre documentos de defesa aqui no canal, que é o Livro Branco da Defesa da Austrália, que cria a ideia também ali de um Indo-Pacífico. Aí já não mais chamando a região de confluência dos dois mares, mas sim usando o termo Indo-Pacífico. Diz assim o documento: uma nova estratégia para o Indo-Pacífico está começando a emergir, conectando os oceanos Índico e Pacífico por meio do Sudeste Asiático. Esse novo construto estratégico está sendo forjado por um conjunto de fatores. Notavelmente, a Índia está emergindo como um importante ator estratégico, diplomático e econômico, olhando para o leste e se tornando mais engajado em articulações regionais. O crescente fluxo de comércio, investimentos e energia flui por essa região ampla, fornecendo as interdependências econômicas e de segurança. Esses dois fatores, diz lá o documento australiano, combinados também estão cada vez mais atraindo a atenção internacional para o Oceano Índico, por meio do qual algumas das rotas mundiais de comércio mais movimentadas e estratégicas passam. Então é interessante a gente observar que esse Indo-Pacífico começa com uma tentativa de países periféricos no Pacífico, como o Japão e a Austrália, e nesse sentido periféricos tanto em termos de posição, mas como em termos de economia também, de uma tentativa de aproximação com a Índia. E nesse sentido, alguns de vocês devem estar, nossa, mas o Japão e a Austrália são economias desenvolvidas, como que eles podem ser periféricos, Uma economia pode ser uma economia rica e periférica, desde que ela não esteja no centro do desenvolvimento econômico. É o caso da Austrália. A Austrália tem um estado de bem-estar social para os seus cidadãos, mas que vem ao custo de exploração da natureza cada vez mais devastatória. A gente tem visto os grandes incêndios que vem acontecendo lá na Austrália, naquela região, e a gente fez um vídeo sobre a Austrália aqui recentemente, mas a Austrália observa na Índia um mercado consumidor. Inclusive, muitas das mineradoras australianas, que são a principal base de produção econômica da Austrália atualmente, começaram a receber justamente capital indiano durante os anos 2010. Depois da crise de 2008, é o capital na Índia, na China, que começa a investir tanto na Austrália como no Japão. E esses países que são países superpopulosos, assim como o Brasil, a África do Sul, que conformam os BRICS, junto com a Rússia, a China e a Índia, surgem como potenciais mercados consumidores. Então são também países que servem de uma forma ou de outra de mercado consumidor para esses países que estavam estagnados, como o Japão e a Austrália. Também em 2013, o ministro das Relações Exteriores da Indonésia fez um discurso em Washington, nos Estados Unidos, no qual ele esclarecia as principais razões para um tratado de amizade do Indo-Pacífico. De uma forma ou de outra, isso foi levado a cabo pelo governo Obama com o TPP, a Parceria Transpacífica.
Mas nesse caso ele estava falando especificamente da formação dessa região. Então a gente vê que 2013 foi um ano bem específico, né, bem importante nessa construção, falando a respeito de mudanças que aconteciam. Diz lá o ministro da Indonésia, ministro das Relações Exteriores da Indonésia. Enquanto mudanças ocorrem, um novo tipo de desafio tem surgido. Essencialmente, trata-se de saber se a região será testemunha de uma relação entre os países marcada pela competição ou pela parceria. A região certamente tem a sua parcela de relações bilaterais importantes, com potenciais e profundas implicações para a paz e estabilidade da região. Além daquelas mais citadas, como por exemplo as relações Estados Unidos e China, Estados Unidos e Rússia, outras são igualmente importantes, para citar algumas: China-Japão, China-Índia, Japão-Coreia do Sul, Japão-Rússia e Rússia-China. Além disso, diz o ministro, essas relações competitivas ou não ocorrem no vácuo, elas são interconectadas e afetam umas às outras. Nesse sentido, a criação da ideia de Indo-Pacífico é resultado também da percepção desse eixo que vai do Japão, passa pelas Filipinas, pela Indonésia, Bornéu, passa ali pelo Bahrein, pela Papua Nova Guiné e chega até a Austrália e a Nova Zelândia, da imbrincação de relações que se começa a se estabelecer. Não só tendo a Índia como grande potência, mas sobretudo a China e os Estados Unidos afetando essa região. A gente fez um vídeo sobre Ásia lá no comecinho do canal, em que a gente falava sobre a normalização da região. Ou seja, o fato de que a partir dos anos 2010, principalmente, muitos países da região já não são mais países pós-coloniais, já não são países mais pós-Segunda Guerra Mundial. E a ideia de Indo-Pacífico busca ocupar esse espaço, inserindo essa lógica, né? Isso vai deslindar no ano passado, em 2022, quando o governo dos Estados Unidos lança uma estratégia para o Indo-Pacífico, né? Aqui focada especificamente, quase 9 anos depois dos documentos da Indonésia e da Austrália, que apontavam para a relação econômica com a Índia, com o Japão, mas aqui apontando especificamente para uma preocupação com a China. Diz lá o documento: este cada vez mais intenso foco dos Estados Unidos deve-se em parte ao fato de que o Indo-Pacífico enfrenta crescentes desafios, particularmente a partir da República Popular da China. Ela está combinando força econômica, diplomática, militar e tecnológica, enquanto busca uma esfera de influência no Indo-Pacífico e busca se tornar a potência mais influente no mundo. Continua lá o documento. A coerção e a agressividade da China se espalha pelo globo, mas é mais aguda no Indo-Pacífico. Da coerção econômica à Austrália ao conflito na linha de controle real com a Índia, a crescente pressão em Taiwan e o bullying com seus vizinhos nos mares do sul e oriental da China, nossos aliados e parceiros na região carregam muito do custo do comportamento prejudicial da China, dizem os Estados Unidos. Nesse processo, a China também está prejudicando os direitos humanos e o direito internacional, incluindo a livre navegação, enquanto princípios que trouxeram estabilidade e prosperidade para o Indo-Pacífico. Então a gente vê que em 2022 a preocupação dos Estados Unidos já passa a ser outra, né? Ou seja, o papel da China, as arquiteturas, os acordos bilaterais estabelecidos pela China na região. Isso é muito interessante, porque se os Estados Unidos durante o pós-Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra Fria, principalmente a partir dos anos 90 e começo dos anos 2000, apostou no multilateralismo, a China aposta no engajamento bilateral com a maior quantidade possível de países. Isso cria arquiteturas diferentes, né? Não é uma regra apenas de funcionamento. Essas regras são negociadas e buscam, de uma forma ou de outra, se adequar às necessidades de cada país. E isso, para os Estados Unidos, é um perigo, né? Já que a China passa a ter uma influência muito grande e também esses países deixam de ser tão dependentes dos Estados Unidos. Diz lá o documento, né? Nosso objetivo não é mudar a China, mas moldar o ambiente estratégico em que ela atua, construindo uma balança de influências no mundo que é maximamente favorável aos Estados Unidos, nossos aliados e parceiros, e aos interesses e valores que compartilhamos. Então, nesse sentido, os Estados Unidos começam a dar muita atenção para pequenas ilhas do Pacífico, mas também Madagascar, também o Estreito de Hormuz, né, ali no Golfo Pérsico, e aí também daí vem o apoio às monarquias absolutistas ali do Golfo, mas também o Estreito do Canal de Suez, né, e outras ilhas que os Estados Unidos não tinham grande preocupação anteriormente.
Mas isso demonstra que, de uma forma ou de outra, e nesse documento há uma série de cartografias interessantes sobre isso, a China está centralizada, né? E aponta-se o Japão, a Índia, as Filipinas, a Indonésia, a Austrália como focos de atenção potencial dos Estados Unidos nesse sentido. Dentro dessa lógica, é importante a gente lembrar do AUKUS, né, o acordo entre Estados Unidos, Reino Unido e Austrália, que buscou criar, de uma forma ou de outra, a parceria nuclear e bélica entre esses países, de forma a permitir uma esfera anglófona, digamos assim, de controle submarino da circulação ali naquela região, da circulação marítima de bens, produtos, pessoas e principalmente bélica, né? O RCEP, né, que é um acordo de livre comércio entre países da Ásia, estava sendo assinado sob os auspícios dos Estados Unidos. O Donald Trump se retirou, né, retirou o país desse acordo e a China entrou, criando a maior área de livre comércio do mundo, justamente nessa região do Indo-Pacífico. Então, agora cabe a gente observar de que maneira a questão de Taiwan, por exemplo, não está só ligada a Taiwan ou à Ucrânia, mas ela está sempre inserida na visão dos Estados Unidos, dos conservadores australianos e dos nacionalistas japoneses dentro dessa lógica. A pergunta é: os indianos querem ou não querem fazer parte desse Indo-Pacífico? Formalmente, né, a Índia, que foi referenciada desde o começo como uma das principais bases, né, desse pensamento sobre o Indo-Pacífico, dessa ideologia geográfica sobre a região, se colocava como uma democracia, né, que livraria, né, que defenderia o livre comércio naquela região. Mas com o governo do Narendra Modi isso começa a mudar. A Índia começa a adotar uma postura mais ambígua. Ela não é aliada da China, mas ela não é uma aliada totalmente confiável dos Estados Unidos, porque ela busca, dentro desse jogo, né, dentro dessa barganha, obter maior quantidade de dúvidas, comentários. Como eu sempre digo, a gente demora às vezes para responder, mas a gente sempre tenta responder aqui os comentários de vocês, dicas de vídeos e tudo mais, vocês colocam aqui também nos comentários e a gente se vê na próxima, tá bom? Abraço e até depois.